Salmo de número 15. Eu farei leitura, apenas mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco pela Tua palavra e atua em nossos corações, ó Deus, para que a Tua palavra não seja esquecida, e sim que a Tua palavra seja praticada em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Como nós que somos salvos podemos agradar a Deus? Ou, para reduzir ainda mais essa pergunta, como viver de tal maneira que Deus se agrade de você? É sobre isso que Davi está falando neste salmo. Como é a vida de alguém que agrada a Deus? Bom, por que Davi escreveu esse salmo e quando foi que ele escreveu esse salmo? As referências do contexto desse salmo são fáceis de guardar e eu tenho certeza que você vai memorizar. Lembra dos dois livros de Samuel? Primeiro e segundo livro de Samuel? Pois bem, o contexto desses versículos aqui do Salmo 15 estão precisamente entre o capítulo 6 de 1 Samuel e o capítulo 2 de 2 Samuel. Dá para a gente falar sobre isso rapidamente, não se preocupe, que eu não vou narrar todos esses 30 e poucos capítulos que existem entre uma referência e outra. Mas esse é o contexto. É uma história longa. Mas a história é a história de quando a arca do Senhor, lembra da arca? A arca era símbolo da presença de Deus. A arca tinha aqueles querubins esculpidos sobre a tampa, e sobre aquilo eles aspergiam sangue, o sangue que era derramado, imolado de um animal que era sacrificado para perdão de pecados. E somente quando aquele sangue era aspergido sobre a arca, a pessoa que estava oferecendo o sacrifício estava realmente declarada perdoada daqueles pecados que ela tinha confessado e que ela trazia ali uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Imagine o que significava então para o povo de Judá ficar sem a arca. E eles ficaram anos sem essa arca, porque os filisteus a roubaram. E não apenas roubaram, mas eles roubaram e tentaram levar esta arca para suas cidades, acreditando que se a arca estivesse na cidade dos filisteus ou no acampamento dos filisteus, a mesma bênção de Deus que vinha sobre a nação de Judá e a nação de Israel, que inclusive deu à nação tantas vezes vitórias, inclusive contra os filisteus acreditavam que se eles trouxessem aquela arca, entre os muitos deuses que eles tinham, aquele Deus, o Deus dos exércitos, garantiria a vitória deles. Mas não foi isso que aconteceu. Quando esta arca foi colocada nas cidades e nos acampamentos dos príncipes filisteus, em cada lugar onde a arca era colocada, não apenas pragas aconteciam na cidade, mas especialmente na ocasião lá de 1 Samuel capítulo 6, tumores saíam nas pessoas e as pessoas morriam com feridas terríveis. Tanto que chega um determinado momento que os sábios lá dos filisteus, os místicos dos filisteus acreditaram o seguinte, que a única maneira de fazer cessar aquelas pragas era que eles esculpissem tumores em pedaços de ouro e lançassem dentro da arca, assim como ratos, simbolizando não só as pragas, mas também as doenças que a arca trouxe para os filisteus. E então eles esculpiram isso, jogaram dentro da arca, e eles pegaram a arca, colocaram dentro de um carro movido com 2 vacas. Estas 2 vacas tinham que ser vacas novas, elas não podiam ainda ter dado à luz, e então eles conduziram isso até os limites da terra de Israel, e quando chegaram nos limites da terra de Israel, eles usaram a madeira
daquele carro, fizeram um fogo e sacrificaram aquelas 2 vacas, e ali eles largaram aquilo, representando o sacrifício deles para que Deus parasse de puni-los pelo roubo da arca. E foi o que aconteceu. Realmente Deus cessou de matar aqueles filisteus, e a arca ficou num lugar chamado Bet-Serem, e nesse lugar onde a arca ficou, ela foi levada para a casa de um homem chamado Abinadab. E lá na casa de Abinadab, a arca ficou cerca de 20 anos. Por quê? Porque nesses mesmos 20 anos, lá na cidade de Judá, existiam postes ídolos e cultos a outros deuses. E então o povo temeu levar a arca para Judá, temeu levar a arca para o Monte Sião, porque eles imaginavam que por causa da idolatria deles, a mesma mortandade que aconteceu entre os filisteus também aconteceria em Judá, e eles estavam corretos sobre isso. Quando você salta então esses capítulos todos a partir de 1 Samuel 6 e vai até 2 Samuel 6, no capítulo 6 de 2 Samuel, Davi, depois de ter feito purificação na cidade, depois de ter desafiado o povo a abandonar a idolatria, ele decide então buscar a arca lá na casa de Abinadab. E então ele prepara um movimento, 30 mil homens, muita festa, mas um erro gravíssimo. Ao invés de obedecer o que Deus preceituou lá em Levítico a respeito de como a arca deveria ser carregada, que era por 4 sacerdotes, usando 2 varões que eram colocados um de cada lado da arca, e um sacerdote em cada ponta daqueles varões carregando a arca de volta, Davi decidiu imitar os filisteus, já que os filisteus foram bem-sucedidos em não receber nenhum castigo de Deus. Davi então manda preparar lá a última tecnologia de transporte, uma carroça movida por 2 vacas, e então ele prepara isso e vai. O que acontece é que ele põe a arca sobre aquele carro, e na volta para casa, uma daquelas vacas tropeça numa pedra, balança a carroça e a arca ia caindo. Um sacerdote, um levita chamado Uzá, ele tenta segurar a arca, e quando ele tenta segurar a arca, Deus o fulmina naquele lugar. Um homem que estava habilitado para fazer isso, mas Deus estava mostrando não apenas a indisciplina de Davi, a desobediência dele, mas também a desobediência dos sacerdotes, dos levitas, que estavam concordando com uma atitude que não era atitude cabível naquela circunstância. Nessa situação, Davi ficou extremamente amedrontado e pensou: se Uzá, que é um sacerdote, um levita, pôs a mão na arca e morreu, imagine se eu levar essa arca para dentro de Judá. Então ele mandou deixar a arca ali mesmo. E perto daquela região tinha um outeiro, um monte, e aquele monte pertencia a um fazendeiro chamado Obed-Edom. E esse fazendeiro chamado Obed-Edom recebeu a responsabilidade, pensa que responsabilidade, de guardar a arca em sua casa. Imagine, se você sabe da notícia que por onde a arca passa tem morte, você recebe a responsabilidade de cuidar da arca. Mas Obed-Edom não temeu, levou a arca para sua casa, colocou a arca em sua casa, e Davi foi com aqueles 30 mil homens de volta para Jerusalém. 3 meses depois, um mensageiro chega com a notícia para Davi, que é o que está aí no capítulo 6 de 2 Samuel, que lá na casa de Edom, de Obed-Edom, aquela arca estava abençoando a vida deles. Obed-Edom estava feliz, todas as suas coisas iam muito bem, a fazenda ia bem, as crias iam bem, tudo estava maravilhoso. Então Davi quis saber o que este homem fazia para agradar a Deus. E então ele manda alguém lá investigar para ver a vida de Obed-Edom. E o resultado dessa investigação é precisamente o que nós encontramos neste salmo, que é o Salmo 15. É o retrato de alguém que agradou a Deus. A descrição dessa pessoa aqui. E então esse texto para nós, embora ele seja curtíssimo, ele traz uma história muito grande, uma história de anos, de décadas, que está retratado neste salmo, do desejo do povo de ter a presença de Deus, mas do medo de chegar à presença de Deus e não suportar a presença de Deus, talvez por algum erro na vida. E o salmo vai mostrar para nós como é que a gente chega à presença de Deus, obviamente por meio de Cristo Jesus, não tem outra forma, e como a gente consegue agradar a Deus. Afinal de contas, deve ser o desejo do coração de todo homem que foi salvo por Cristo, deve ser o desejo de cada um de nós viver para agradar a Deus. É ou não é?
Nós queremos viver para desagradar a Deus? Óbvio que não, nós somos salvos por Cristo. Queremos agradar a Deus. Então, como é que eu faço para agradar a Deus? É sobre isso que a gente vai meditar rapidamente nesta manhã. Interessante que Davi era alguém que buscava a presença de Deus. Ele sabia muito bem como era isso. E o que ele encontra na vida de Obed-Edom é exatamente a resposta para isso. Davi quis. Vejam, quando Davi resolveu construir uma casa para ele e um templo, ele não fez a casa dele longe do templo do Senhor. Se você observar, o desejo de Davi é que onde a casa dele estivesse, onde o palácio dele estivesse, também estivesse a casa de Deus. Por isso, Jerusalém é construída no Monte Sião, e no topo do Monte Sião, o templo do Senhor. Se você olhar aqueles retratos de Jerusalém, você pode achar isso facilmente, você vai ver que a parte que era reservada para o templo, e hoje tem um domo lá, um domo muçulmano sobre essa edificação, sobre o fundamento do templo. Este lugar é o lugar mais alto de Jerusalém, e Davi reservou esse lugar para a casa de Deus. E logo abaixo desse lugar ele pôs a casa dele. Por quê? Porque Davi entendia o seguinte: se você quiser agradar a Deus, essa lição Davi sabia, e essa lição também está presente na vida de Obed-Edom. Se você quiser agradar a Deus, você deve primordialmente buscar a presença de Deus. Quem quer agradar a Deus precisa buscar a presença de Deus, precisa amar a presença de Deus, precisa desejar estar na presença de Deus. E Davi foi o rei que juntou casa, trono e templo. Se você observar na construção de Jerusalém dos dias de Davi, você encontra num desses mapas no final da sua Bíblia, você vai encontrar a cidade de Jerusalém central, a cidade murada, e dentro dessa cidade você vai encontrar o templo, você vai encontrar o palácio, a casa do rei, e você vai encontrar o trono do rei. Porque Davi entendia que para agradar a Deus, o trono do rei e a casa do rei precisavam estar ligados à casa de Deus. Isso tem por si só uma mensagem muito importante para nós. Para nós agradarmos o nosso Deus, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo isso precisa estar conectado com Deus. E Deus fez algo maravilhoso por nós quando Ele enviou o seu Filho. Quando Ele enviou o seu Filho e pagou as nossas dívidas, nos salvou por meio do sacrifício, o seu Filho prometeu lá no Evangelho de João que Ele iria para o Pai, mas nos enviaria um Consolador. E esse Consolador, o Espírito de Deus, habitaria no nosso coração e seria selo da presença de Deus. Isso significa que para morar na casa de Deus, você não precisa ir morar lá no Monte Sião. Porque Deus em Cristo Jesus, e através do seu Espírito, fez de cada um de nós casa de Deus, morada de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. E então nós temos um privilégio que nem Obed-Edom teve, nem Davi teve, que é o privilégio de morar na própria casa de Deus. É interessante, se você for ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6, você vai encontrar duas vezes a descrição: e vós sois santuários de Deus. No capítulo 6, ainda mais, Paulo fala assim: e não sabeis que não sois de vós mesmos, mas sois casa de Deus. Significa o quê? Significa que o verdadeiro dono desta casa é o Senhor. Nós somos os inquilinos desta casa. Mas nós temos esse privilégio que Davi almejou, que é o privilégio de morar na casa de Deus. Nos dias de Davi, Davi podia até ficar perto do templo, mas ele não podia morar no templo, porque no templo só moravam os levitas, os descendentes de Levi, que eram os autorizados a viver no templo e lidar com as coisas do templo. Davi podia ir temporariamente ao templo, mas não podia morar no templo. Em Cristo Jesus nós somos transformados em templo do Espírito Santo de Deus. Então veja como para nós é muito mais fácil agradar a Deus do que para eles. Porque para nós precisamos desta consciência de que estamos em Deus. Que nós vivemos e nos movemos em Deus. Deus se agrada de quem busca a sua presença. Deus se agrada de quem está conscientemente na presença de Deus. Às vezes a gente comete um engano, que é um engano fatal de uma mente racional, o engano de achar que Deus está circunscrito, restrito a essas quatro paredes. E então a gente diz: vou à casa de Deus. Ou a gente diz: hoje é o meu dia de ir falar com Deus. Veja, isso é uma incoerência, porque Deus está dentro de você, Deus mora em você. Você é a casa de Deus. E quando a gente não tem consciência disso, nós vamos ver na segunda parte, a gente vive uma vida
desregrada aí fora, inconscientemente, achando que por não estarmos dentro da igreja, os nossos limites são mais folgados. E aí a gente faz uma porção de bobagem. Por quê? Porque, em tese, nós não estamos debaixo dos olhos investigativos de Deus. Lê do engano. Tanto no Antigo Testamento quanto hoje, nós estamos constantemente na presença de Deus. Diferente deles, nós agora não apenas estamos diante da presença de Deus, mas o próprio Deus está dentro de nós. Não há lugar onde você vá que Deus não esteja. E então o que é necessário para que alguém que é de Deus agrade o Senhor? É necessário que eu tenha consciência de que eu estou na casa de Deus. Tudo que eu faço com as minhas mãos, com os meus lábios, com o meu coração e com a minha mente, eu faço corem Deo. Eu faço diante de Deus. Por que isso é importante para que a gente agrade a Deus? Porque quando nós temos a consciência de que nós estamos na casa de Deus, nós vamos pensar 10 vezes antes de falar, antes de pensar e antes de agir. Porque tudo que fazemos diante de Deus. Tem gente que é muito bacana, é muito legal dentro da igreja. Aquela pessoa alegre, bem-humorada, disposta, correta. Mas quando você encontra essa pessoa fora da igreja, ela é o oposto. Como seria bom se essa pessoa entendesse que ela está dentro da igreja constantemente? Com certeza a vida dessa pessoa seria diferente. Às vezes nós somos gratos e não reclamamos quando estamos dentro da igreja. Mas quando estamos na nossa casa, nós somos ingratos e reclamamos o tempo inteiro. Como seria bom se nós nos lembrássemos que nós estamos sempre na casa de Deus, porque nós não somos donos dessa casa. Essa casa aqui é uma casa que pertence a Deus. O Espírito Santo mora nessa casa. E nós estamos morando nessa casa com o Espírito Santo. Quer agradar a Deus? Você precisa buscar a Deus. E buscar a Deus é ter consciência de onde Ele está. Ele não está no templo de Jerusalém, nem no templo da IPCI. Ele está dentro de cada um de nós. Agora vejam só, o Salmo 15, ele não apenas aponta para esse desejo de buscar a Deus, como está aí no versículo 1, que é esse desejo, quem, Senhor, pode morar na tua casa? Quem pode habitar no santo monte do Senhor? Mas o Salmo 15 aponta também para o que Obed-Edom fazia, quais as características da vida dele que faziam com que ele agradasse a Deus. Não apenas por sua busca a Deus, como Davi também buscava, mas também por aquilo que ele fazia. E é interessante considerar aí um aspecto muito interessante. Os rabinos, quando eles falam sobre o Antigo Testamento, quando você ouve um judeu falando, eles vão dizer o seguinte, eles vão alertar você que o Antigo Testamento tem um conteúdo de 613 preceitos de Deus para a nossa vida. São 613 leis no Antigo Testamento, entre leis morais, leis civis, leis cerimoniais, que o povo de Deus deve observar. Eu pergunto para você, quantas dessas 613 leis você lembra? Pois é, o tanto que você lembra é precisamente o tamanho do seu comprometimento com a lei de Deus. Se você lembra de 3, então, faça uma porcentagem de 613 para 3, quanto que dá? Então vejam só, para o homem sempre foi impossível isso. Porque nós mal conseguimos aprender essas leis, quanto mais obedecê-las. Aí é interessante que quando você chega aqui no Salmo 15, esse conjunto de 613 leis são reduzidas em 11 atitudes negativas e positivas que são apresentadas aqui. Mas não dá para parar no Salmo 15 porque ainda é demais para nós. Se você pegar outros textos na Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, Isaías 33:15, essa redução cai para 6. Você pode ler lá, você vai ver que são 6 preceitos. Se você caminhar um pouquinho mais e você for para Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, você vai encontrar apenas 3 preceitos. E se você for ainda para o final do Antigo Testamento, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, você vai encontrar um único preceito, que é a fé no Messias, a fé em Deus. E ainda assim, é muito para nós, porque se Deus não colocar essa fé no nosso coração, a gente não dá conta. Então vejam só, a vida de Obed-Edom não é uma vida sem pecado, sem erro. Não é uma vida sem defeitos, porque esta vida não existe tal coisa sobre a face da terra. Mas quando nós encontramos Davi reduzindo, Isaías reduzindo, Miqueias reduzindo, Abacuque reduzindo, e depois finalmente nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus, e depois o apóstolo Paulo dizendo como é que a gente pode viver
os preceitos de Deus e viver a lei do Senhor e agradar a Deus, mostrando que toda essa lei aponta para Cristo e nós precisamos de um compromisso com Cristo, senão nós não vamos conseguir acudir os compromissos da lei. Então, quando nós olhamos para a vida de Obed-Edom e para o Salmo 15, nós vamos encontrar aí no núcleo do Salmo 15, no centro, não uma prescrição de uma nova lei, mas uma descrição de como alguém que está perto de Deus, como alguém que está transformado por Deus, como alguém que tem o coração em Deus, consegue viver. Então você não tem uma lei no Salmo 15, você tem uma descrição da vida de alguém que, temendo a Deus e andando na presença de Deus, consegue agradar a Deus. Não porque não comete pecados, não porque não tem defeitos, não porque não tem tropeços, mas sim porque confia, depende e anda se esforçando na presença de Deus para ser agradável, procura ter comunhão com Deus. Nós já vimos isso, que é a primeira parte. Então, se você quer agradar a Deus, vamos olhar a vida de Obed-Edom. Você deve obedecer aos preceitos. O que Obed-Edom fazia? Tem 3 áreas da vida de Obed-Edom que são contempladas aqui: caráter, conduta e suas palavras. Se você observar do versículo 2 até o versículo 5, o que está sendo dito é exatamente isso. Está falando sobre viver, sobre praticar, sobre falar. Quando ele fala de viver, ele está falando sobre as convicções da alma, do coração, o que era Obed-Edom por dentro. Quando ele fala a respeito de praticar, ele está falando sobre conduta, sobre aquilo que Obed-Edom fazia. E quando ele fala sobre falar, ele está dizendo sobre aquilo que Obed-Edom afirmava. Então vamos lá, em termos de caráter, como era Obed-Edom? Obed-Edom era alguém íntegro. É a palavra que é usada, você vai encontrar essas demonstrações de integridade. Na parte A do versículo 2, olha lá. O que vive com integridade, está aí dito. Depois na parte A do versículo 4, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. E na parte B ainda, mas honra aos que temem ao Senhor. Esse é o caráter de Obed-Edom. Ele é alguém completo, ele é alguém sólido, ele é alguém que tem firmes convicções de fé, de honra, de caráter. Esse é o Obed-Edom. Ele não é alguém irrepreensível, porque não existe ninguém irrepreensível. Ele não é alguém impecável, porque não existe ninguém impecável. Mas ele é alguém absolutamente esforçado, de caráter, para respeitar a Deus e aos seus semelhantes. É isso que nós sabemos sobre Obed-Edom. Ele era uma mesma pessoa. A ideia de integridade é ser uma pessoa inteira. Ele era a mesma pessoa dentro da igreja, do lado de fora, no meio da família, nos negócios. Ele era a mesma pessoa, não tinha diferença. O que ele falava num lugar, ele repetia no outro. O que ele fazia num lugar, ele repetia no outro. O que ele acreditava aqui, ele acreditava ali. E é tão terrível nós vivermos num mundo onde parece que as pessoas têm várias caras. No boletim você vai encontrar um texto hoje falando sobre rótulos. E nós somos a cultura do rótulo. E essa ideia da cultura do rótulo tem 2 problemas. Um é que você valoriza mais o que é externo do que o que é interno. Várias vezes você deixou de comprar algum produto por causa do rótulo e várias vezes você comprou produtos por causa do rótulo. Às vezes você deixou de comprar um bom produto porque o rótulo era feio e às vezes você comprou um mau produto porque o rótulo era bonito. Esse é o primeiro erro que a gente comete quando a gente vive nessa sociedade dos rótulos. O segundo erro que a gente comete na sociedade dos rótulos é que rótulos são fáceis de ser trocados. Então você não apenas rotula as pessoas, e inclusive muda os rótulos a seu bel prazer, como você também se autorrotula do jeito que você quer. E nem sempre os rótulos que a gente põe na gente ou nos outros são rótulos verdadeiros. É o oposto de uma sociedade íntegra. A sociedade do rótulo é a sociedade falsa, é a sociedade das máscaras. E é por isso que é tão difícil estabelecer relacionamentos sérios, compromissos verdadeiros, numa sociedade assim. É por isso que você precisa de tanto cartório, é por isso que você precisa de tanto contrato, porque na sociedade dos rótulos, onde as pessoas não são íntegras, é muito difícil você ter uma relação que seja uma relação absolutamente segura, porque você nunca sabe com quem você está se relacionando. Porque os rótulos podem enganar facilmente. Mas quem é Obed-Edom e por que Deus se agradava de Obed-Edom? Porque ele era íntegro. Ele era uma pessoa absolutamente íntegra. Ele amava, ele tinha aos seus olhos por honrado aqueles que temiam a Deus
e ele não valorizava os que não temiam a Deus, dando honra que eles não mereciam. Ou seja, ele era alguém absolutamente íntegro. Com o povo que temia a Deus, ele tinha um tratamento. Com o povo que não temia a Deus, ele não podia ir contra as suas convicções. Então ele não dizia amém para o povo que teme a Deus e amém para quem não teme a Deus. Ele dizia amém para o povo que teme a Deus, e para aqueles que não temem a Deus, ele dizia a verdade que precisava ser dita para eles. Infelizmente, talvez nós vivamos numa época em que o que mais nós desagradamos a Deus é exatamente na falta de integridade. Além disso, Obed-Edom também era uma pessoa absolutamente honesta na sua conduta. Você pode observar, veja comigo, a parte B do versículo 2. E pratica a justiça. Veja a parte A do versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Não cobrava juros abusivos de ninguém. Parte B. Nem aceitava suborno contra o inocente. Ele não praticava desonestidade e nem aceitava que praticassem com os outros. Nem suborno e nem injustiça. Essas duas coisas não podiam acontecer e Obed-Edom não aceitava essas coisas. Essa descrição de Obed-Edom é maravilhosa e é extremamente confrontadora conosco, porque nós vivemos numa sociedade assim. Tem dois problemas na sociedade onde as pessoas são desonestas. A primeira é que você nunca sabe se o sujeito vai realmente fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Portanto, você acaba desconfiando. O segundo problema é que quando esse ambiente de desconfiança se estabelece, você desconfia de todo mundo. No ambiente onde existe suborno, e onde existe gente que cede ao suborno, você logo diz, quando você vê uma pessoa amiga de alguém poderoso, você fala assim, está levando alguma coisa. E na maioria das vezes está. Mas o problema é que às vezes tem pessoas que têm amizade com gente poderosa e não está levando nada, mas leva a culpa. Leva a culpa. Por quê? Porque a gente acaba medindo todo mundo por aquilo que é o caráter geral da sociedade. Então, os honestos acabam sendo considerados desonestos e muitas vezes os desonestos são vistos como pessoas honestas. Afinal de contas, é a cultura dos rótulos. Mas quando a gente tem que falar da sociedade inteira, o que a gente vai dizer, que é o que a gente está falando o tempo inteiro sobre o Brasil, que a corrupção não está só em Brasília, mas está em todos os lugares. E é muito triste, porque quando fala de todos os lugares, isso inclui a minha e a sua casa. É muito duro pensar dessa maneira, mas é a sociedade que nós vivemos. Mas Davi descobriu que lá em Jerusalém, naquela época, tinha uma casa onde a desonestidade não reinava. Lá em Jerusalém tinha uma casa onde as pessoas buscavam a Deus. Lá em Jerusalém tinha uma casa onde as pessoas viviam com integridade. Lá em Jerusalém tinha uma casa onde as pessoas viviam com honestidade. Não apenas isso, mas lá em Jerusalém tinha uma casa onde as pessoas eram sinceras. Se você observar, veja que a palavra de Obed-Edom era uma só. Parte C do versículo 2. De coração fala a verdade. Versículo 3. Não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. E parte C do versículo 4. Jura com dano próprio e não se retrata. Em outras palavras, Obed-Edom era absolutamente transparente e sincero com o que ele dizia. Ele não dizia nada que não fosse verdade. Ele só falava a verdade. Tinha que ter certeza absoluta. Ele não difamava as pessoas. Aí ele não ia lá no mercado, encontrava o amigo, encontrava o irmão e começava a descer a lenha num terceiro que não está presente. Ele não ia no salão de beleza e ficava detonando a vida dos outros para a cabeleireira, para o cabeleireiro, para o amigo que está cortando o cabelo junto. Ele não ia lá na casa de alguém para falar mal de outro alguém. Obed-Edom não fazia isso. Obed-Edom vivia a vida dele e usava a língua dele para bendizer o Senhor, não para maldizer os homens, nem para falar injúrias. Mais do que isso, quando Obed-Edom falava alguma coisa, e isso que ele falou pudesse lhe trazer algum prejuízo, ele dizia, eu vou aguentar com prejuízo. Se eu dei minha palavra, está dado. Isso significa jurar com dano próprio e não se retratar. Ou seja, quando você faz um juramento, que vai custar caro para o seu bolso ou para a sua vida, mas ainda assim você fala, não vou voltar atrás, porque palavra dita é palavra honrada. E assim era Obed-Edom. Por que a arca foi abençoada? Por que a arca trouxe bênção para a vida de Obed-Edom? Porque Obed-Edom era um homem assim. Agora digam para mim, respondam. Como é que uma pessoa consegue ser íntegra,
Como é que uma pessoa consegue ser honesta e como é que uma pessoa consegue ser sincera? É por causa do primeiro item que nós falamos. Ele buscava a Deus. Ele buscava a presença de Deus. Ele queria viver na presença de Deus. E na presença de Deus, quando você tem consciência dela, quando você está em Deus, quando você depende de Deus, quando a sua mente está cheia de Deus, não existe outra maneira de viver senão esta vida. Não é o cumprimento da lei que Obed-Edom está mostrando, que Davi está mostrando, mas é a descrição de alguém que está na presença de Deus. E por estar na presença de Deus, ele vive assim. Não é Deus que vai à presença dele porque encontra alguém fazendo tudo certo. É o contrário. É exatamente porque Deus está na vida dele que ele faz tudo do jeito certo. Devia dar lá alguma tropeçada ou outra, porque a Bíblia mesmo diz que não há um justo sequer. Mas Obed-Edom estava à frente de uma nação inteira, inclusive do próprio rei, porque ele buscava a presença de Deus e porque ele obedecia a Deus. E por último, agradar a Deus só é possível quando nós buscamos, quando nós obedecemos e quando nós confiamos. Só para vocês não esquecerem depois, vamos repetir? Quando nós buscamos, quando nós obedecemos e quando nós confiamos. E é isso que nós encontramos no versículo 5, na parte C, na última parte do versículo 5 diz: quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, quem procede como Obed-Edom, buscando a Deus e se esforçando para obedecer a Deus, não vai ser abalado. Quem dá ouvidos à palavra do Senhor não vai ser abalado. Lembra da epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 17? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanecerá eternamente. O próprio Senhor Jesus, falando com os seus, ele disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um construtor que faz uma casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, mas a casa não cai. Aquele, porém, que ouve e não pratica é como um louco que constrói uma casa na praia, sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva e a casa vai embora. Vai embora porque não resiste. Por que a casa daquele que ouve a palavra de Deus, ela permanece? Porque a ideia de construir sobre a rocha é a ideia de confiar na promessa de Deus, confiar no caráter de Deus, confiar nas leis de Deus, confiar no modo de Deus agir, confiar no poder de Deus. E uma vez que você constrói sua casa sobre a firme convicção, confiança do poder de Deus, do caráter de Deus, da palavra de Deus, é impossível que a sua vida seja abalada. Essa expressão abalada no Antigo Testamento é a expressão que é usada para descrever um grande terremoto. E é interessante que no Novo Testamento, a mesma palavra abalada, agora traduzida do grego, ela tem um outro sentido mais forte. E o sentido de abalado no Novo Testamento, quando você encontra essa palavra no Novo Testamento, é morte. É morte. Quando você lê, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fazendo a descrição da ceia, ele vai dizer que antes de comer o pão e beber do cálice, você deve fazer confissão, você deve discernir o corpo, e daí ele vai dizer, porque não são poucos os que dormem, e tomam e bebem, sem discernir o corpo, e acumulam juízo sobre si. Sabe o que significa esse dormem aí? Em algumas traduções você vai encontrar a palavra abalado. E a tradução literal, todas essas duas traduções, dormir e abalar, são eufemismos da tradução literal. A tradução literal é morre. O que Paulo estava dizendo na hora da ceia é que não são poucos os que morrem por comer e beber sem discernir o corpo. O que ele está descrevendo é o seguinte: buscar a presença de Deus sem confiar em Deus, sem descansar no seu perdão, na sua misericórdia, procurar a presença de Deus alicerçado e fundamentado sobre seus próprios méritos, é como construir uma casa sobre areia. Você não vai resistir. Por isso que muita gente entra na igreja, caminha algum tempo e depois cai e depois sai. Por quê? Porque não está fundamentado sobre a rocha que é o Senhor. Está sim fundamentado sobre suas próprias moralidades ou imoralidades, sobre seus próprios deméritos e não méritos, porque méritos só em Cristo Jesus.
Como é que nós agradamos a Deus? Quando nós confiamos. Não há como se achegar a Deus, não há como ir ao céu, não há como desfrutar de comunhão com Deus se não for através de Jesus Cristo. Então, é buscar a presença de Deus, desse Deus que habita dentro de nós. É nos esforçar em obedecê-lo, porque estamos diante dele 24 horas por dia. Ele está com você aqui, na sua casa, no seu trabalho, na estrada, na viagem, aonde você for, no seu local de lazer, você está na presença de Deus. Lá é casa de Deus, porque você está lá e Deus habita em você. É confiar em Deus em todos os momentos da sua vida. Então assim a gente consegue agradar a Deus. Não é a música somente que agrada a Deus. Não é o nosso encontro somente que agrada a Deus. Aliás, tem muita música que nem agrada a Deus. E tem muitos encontros que Deus nem suporta, como ele descreve lá em Isaías no capítulo 1. O que o Senhor não resiste realmente é um coração contrito, reconhecido, de que precisa da presença de Deus, de que precisa obedecer mais a Deus, e de que precisa confiar em Deus. É assim que a gente agrada o Senhor. Deus não quer sacrifício de nenhum de nós. Deus quer de cada um de nós essas três coisas. Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que nós o obedeçamos. Deus quer que nós confiemos nele. Assim você agrada a Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor o hino 62. Gratos ao Senhor, porque ele nos concede esse privilégio de sermos templo e habitação dele. Gratos ao Senhor, porque a palavra dele nos ensina como nós podemos agradá-lo. Gratos ao Senhor, porque por meio de Jesus nós podemos obedecê-lo. Gratos ao Senhor, porque nós não temos motivos para desconfiar de Deus. Muito pelo contrário. Deus sempre tem feito infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que vem operando na vida de cada um de nós. Cantemos ao Senhor.